Agora nós iremos falar mais especificamente sobre algumas anemias e como a gente pode classificar elas. A anemia, geralmente, ela é dada quando está tendo redução do valor de hemácias, hemoglobina ou do hematócrito, ou de todos esses fatores juntos. Geralmente ocorre devido a uma associação de dois desses fatores reduzidos. E a gente pode classificar morfologicamente de acordo com aquelas características qualitativas. Raramente a anemia ela é considerada como uma doença primária e geralmente ela é secundária a algum outro processo ou alguma outra doença generalizada que está afetando aquele animal. De modo geral, as anemias elas podem ser classificadas como relativas ou absolutas. A anemia relativa ela ocorre quando o animal ele não está anêmico, mas por algum acaso, durante o exame de sangue, dá esse parecer de que está tendo algum processo de anemia. Isso geralmente ocorre devido à expansão do volume plasmático. Isso é observado principalmente em animais gestantes e neonatos, isso de uma forma fisiológica, e também quando o animal está passando por um processo de hiperidratação, ou seja, em que está tendo uma fluidoterapia muito grande e que aquele componente sanguíneo, as hemácias, elas estão ficando hemodiluídas. A anemia absoluta ou anemia verdadeira, ela é a mais comum e ela pode, então, ser subclassificada de acordo com a sua patogênese, morfologia dos eritrócitos e também de acordo com a resposta da medula óssea. De acordo com a patogênese, a anemia ela pode ser decorrente de uma perda de volume sanguíneo, ou seja, de um processo hemorrágico, de uma destruição acelerada dos eritrócitos, ou seja, um processo de hemólise, diminuição na produção de eritrócitos, seja hipoplasia ou aplasia da medula óssea. As anemias, elas podem ser classificadas como agudas ou crônicas, sendo que as agudas, geralmente, elas são decorrentes de trauma, úlcera gastrointestinal, processos cirúrgicos, defeitos na homeostasia, intoxicação por varfarina, intoxicação por samambaia e outros componentes, como de cumarínicos, etc. Já a hemorragia crônica geralmente pode ser causada por parasitismo, úlceras gastrointestinais, processos crônicos como hematúria, neoplasias e etc. É importante lembrar que no processo em que está tendo perda sanguínea, de modo geral, vai acontecer também perda de proteínas plasmáticas, ou seja, a gente geralmente observa associado a hipoproteinemia. A resposta regenerativa da medula óssea geralmente ocorre de 2 a 3 dias após o início do processo hemorrágico, além de ter perda dos componentes celulares do sangue, como hemácias, leucócitos, enfim, vai ter redução também das proteínas totais. Geralmente, em poucas horas após a perda, o eletrograma ele pode apresentar-se normal, ou seja, é um animal que está com úlcera gástrica. Porém, esse animal ele ainda não perdeu uma quantidade de sangue o suficiente para ser considerado anêmico. Eu vou fazer o hemograma do animal e o animal ele não está anêmico. Daqui a 5, 6 dias, em que o animal ele já está perdendo uma quantidade bem grande de sangue, eu retorno, faço o exame daquele animal e aí eu vou ver realmente que o animal está em um processo anêmico. Em alguns casos, pode ser recomendada a expansão do volume plasmático para compensar a diminuição de proteínas plasmáticas. Isso daqui é geralmente dado por meio daqueles colóides, que são como se fossem soro que dá para o animal, porém rico em proteínas. Por que precisa ser um colóide? Porque se der aqui, por exemplo, Ringer com lactato, um soro fisiológico normal, vai expandir o volume plasmático, porém sem capacidade de formar uma pressão oncótica adequada. Então, o plasma que deveria ficar dentro da corrente sanguínea, ela começa a ir para os tecidos, formando então edema. Então, é importante ter bastante cuidado nesse tratamento aqui de expansão do volume plasmático. Pode ocorrer uma hemodiluição evidente após 1 hora, mais ou menos, após uma perda aguda de sangue, ou seja, o animal ele perdeu rapidamente muito sangue,
bebeu água, recuperou o volume de plasma normal e então o remanescente das hemácias elas começam a apresentar os seus volumes baixos. Por quê? Porque ele teve uma hemodiluição. Isso pode acontecer também. O sangue, 1 a 2 dias após a hemorragia, pode apresentar um processo de anemia normocítica normocrômica. Essa anemia ela vai ser caracterizada com redução daqueles valores qualitativos, porém sem alteração dos valores quantitativos, ou seja, VCM normal, HCM normal, CHCM normal. Tudo normal, porém redução de hemácias, hemoglobina e também de hematócrito. Reticulócitos podem ser observados após aproximadamente 3 dias após o começo desse processo hemorrágico, e as proteínas totais tendem a aumentar em aproximadamente 2 a 3 dias, e elas chegam à normalidade aproximadamente após 5 dias, 5 a 7 dias após o processo hemorrágico. Em casos em que há uma hemólise muito grande, pode ocorrer também um processo de anemia. Essa hemólise ela pode ser intravascular ou extravascular. Na intravascular, geralmente ela pode ser causada por bactérias como Clostridium perfringens, Clostridium hemolítico, leptospirose. Pode ser causado por algum contato com alguns produtos químicos, como fenotiazida, cebola, azul de metileno e cobre. E também pode ser decorrente de algumas alterações imunomediadas, como transfusão incompatível, isoeletrólise neonatal e alguns outros componentes que podem estar causando algum defeito nessas hemácias. Além disso, essa anemia por hemólise, ela pode ocorrer também de forma extravascular, ou seja, em que está tendo aumento da fagocitose daquelas hemácias por aquelas células do sistema retículo endotelial. Geralmente isso ocorre quando há um parasitismo de hemácias, principalmente por Mycoplasma haemophilus, Anaplasma, Spectrosum. Pode acontecer também de forma imunomediada, em que, em caso de anemia hemolítica autoimune, lúpus eritematoso e anemia infecciosa equina, também pode causar hemólise extravascular. Defeitos eritrocíticos intrínsecos, como, por exemplo, deficiência da enzima piruvato quinase, também pode resultar em um processo de hemólise. A resposta regenerativa, ela vai depender do tempo, da medula óssea e do tempo em que está havendo aquele processo de lesão. Geralmente, nesse caso, as proteínas totais, elas estão normais em comparação com, por exemplo, anemia causada por anemia causada por hemorragias. Nesse caso, a proteína estaria reduzida, mas no caso de hemólise, elas podem estar normais. E em casos de infecção, podem estar até um pouco aumentadas. Pode acontecer leucocitose neutrofílica com a desvio esquerda, a depender do estímulo que esteja causando aquele processo hemolítico. Pode ocorrer hiperbilirrubinemia, hemoglobinúria e hemoglobinemia, principalmente em casos de hemólise intravascular e que está tendo a hemólise dentro dos vasos sanguíneos. Então, lá no rim pode estar tendo um acúmulo desse pigmento, e isso também é importante porque pode levar a uma nefrose tóxica endógena, em que, devido ao pigmento, pode causar lesão tubular e esse animal entrar em uma falência renal aguda. Geralmente, o plasma ele pode apresentar-se avermelhado, pode acontecer de haver hiperbilirrubinemia, em que o plasma ele pode ficar amarelado, isso geralmente quando está tendo hemólise extravascular, associado a uma diminuição do VG, pode sugerir uma fagocitose aumentada dos eritrócitos, ou seja, uma hemólise extravascular, como eu já disse anteriormente, em que as células do sistema retículo endotelial ou monocítico macrofágico vão estar fagocitando aquelas hemácias. É importante observar sempre a lâmina em busca de evidências de parasitos, eritrocitários, eritrócitos fragmentados, esferócitos e também corpúsculos de rins. Já em casos de anemias devido à diminuição da produção de fatores que vão estimular a eritropoiese,
Geralmente a gente observa isso em casos de doença renal crônica, em que vai ter uma deficiência de eritropoetina. Pode ser decorrente de deficiência proteica, em que não vai ter subsídio suficiente para poder fazer aquela hematopoiese, aquela eritropoiese adequada. Pode ser secundária a deficiências de minerais, como, por exemplo, ferro, cobre, cobalto e selênio. Pode ser decorrente de deficiência vitamínica, como deficiência de vitamina A, vitamina E, vitamina C e vitamina B12, além de ácido fólico, niacina, piridoxina e de tiamina. Em casos de doenças inflamatórias, como inflamação crônica e processos neoplásicos, que, devido a alguns estímulos hormonais, como, por exemplo, aumento do cortisol, aumento do estradiol, pode estar diminuindo, então, aquela síntese de eritrócitos, e também deficiências endócrinas, como hipotiroidismo, hipoadrenocorticismo e hipoandrogenismo, que também pode estar diminuindo a síntese daqueles eritrócitos. Outras causas incluem dano citotóxico à medula óssea, como, por exemplo, drogas antineoplásicas, citotóxicas, toxicidade por estrógeno, clorafenicol, fenilbutazona, trimetoprim sulfadiazina e radioterapia podem estar prejudicando aquela medula óssea para que ocorra a síntese adequada de percussores eritroides. Alguns agentes infecciosos, como Ehrlichia, o vírus da leucemia felina, trigostrongilídeos, parasitas não sugadores do sangue em casos de ruminantes, casos de mielopatias, como leucemia mielógena, leucemia linfóide, mieloma múltiplo, linfoma metastático e mastocitoma, eles podem também cursar com a diminuição da produção de eritrócitos devido, digamos, à substituição da medula óssea normal por tecido neoplásico, e também algumas doenças imunomediadas, como, por exemplo, a aplasia seletiva eritroide em cães. Então, como é que a gente pode classificar morfologicamente as anemias? As anemias, elas podem ser classificadas de acordo com o VCM e com o HCM, o CHCM, em que na classificação com o VCM, que é o volume corpuscular médio, a gente pode chamar de anemia microcítica, normocítica ou macrocítica, e de acordo com o CHCM, que vai ser a concentração de hemoglobina em hipocrômica e normocrômica. Lembrando que a hipercrômica não é uma possibilidade, visto que a hemácia ela não tem como ter maior quantidade de hemoglobina dentro do seu citoplasma. A anemia macrocítica normocrômica, geralmente ela é aquela anemia decorrente de deficiência de algumas vitaminas, como vitamina B12 e ácido fólico. Também pode ser decorrente da deficiência de cobalto ou pastagens ricas em molibdênio, que vai ser um quelante do cobalto. Pode ser decorrente de alguma sincronia durante o processo de eritropoiese, principalmente na fase inicial, por exemplo, do prurroblisto, em que as hemácias elas podem permanecer de um tamanho muito grande até o final da sua maturação. E também pode ser decorrente de uma produção de eritrócitos megaloblásticos lá na medula óssea. A anemia macrocítica hipocrômica, geralmente ela pode ser observada em casos de remissão, em casos de perda aguda de sangue, como, por exemplo, casos de hemorragias e ou hemólise aguda. Pode ser dependente da severidade da anemia e da intensidade da resposta eritropoética medular, e pode ser observada a reticulocitose sanguínea em resposta à anemia e consequente com aumento do VCM e redução do CHCM. Isso geralmente a gente observa quando o animal está, por exemplo, em caso de anemia ferropriva, por exemplo, em que ele começa a produzir hemácias muito grandes e um volume muito pequeno de hemoglobina. Ou então, quando está tendo, por exemplo, casos de hemólise, principalmente extravascular, que vai ter um estoque muito grande de ferro dentro daquelas células do sistema retículo endotelial e, devido à rapidez daquela lesão, o ferro ele não consegue chegar novamente ali na medula óssea para ser reaproveitado novamente e conferir uma coloração adequada para essas hemácias. Já a anemia do tipo normocítica e normocrômica, ela é a principal observada em casos de anemia ferropriva,
geralmente também é observado em casos de depressão seletiva da eritropoiese, em casos de doenças crônicas, doenças infecciosas, doença renal crônica e doenças associadas à malignidade e também desordens endócrinas, e ela é caracterizada pela ausência ou insignificância de reticulócitos. Isso daqui é quando o animal está passando por um processo, por exemplo, é, muito crônico, em que a medula óssea ela já está, digamos, exausta de produzir aqueles componentes de uma forma regenerativa e eles começam a sair hemácias normais, normocíticas e normocrônicas, todas bonitinhas, porém o animal ele não consegue se recuperar daquele processo de anemia. Na anemia microcítica hipocrômica, a gente observa principalmente em casos de deficiência de ferro e vitamina B6, casos de doenças inflamatórias, deficiência de cobre, que pode resultar em uma deficiência funcional do ferro, toxicidade por algumas drogas, como, por exemplo, clorofenicol ou químicos como chumbo, que podem bloquear a síntese daquele anel M, em que é ligado ao ferro. E como é que a gente observa essas hemácias? Hemácias mais, digamos, perdão, como se fossem transparentes. A gente observa elas como se fossem anéis. Ao invés de ter, por exemplo, o seu citoplasma todo eosinofílico, a gente vê uma concentração de hemoglobina, principalmente na periferia do citoplasma. Agora, relembrando aqui como é que ocorre, então, esses processos de anemia, nós temos a anemia macrocítica, ela pode ser hipocrômica, geralmente ela é sempre regenerativa e está associada à perda aguda de sangue ou casos de anemia hemolítica aguda. A macrocítica normocrômica, geralmente são observados em casos de anemia não regenerativa com diminuição do CHCM, quando a diminuição do CHCM ainda não está presente. Pode ser observado em casos de deficiência de ácido fólico, FeLV, sem reticulose, eritroleucemia e deficiência de B12. A microcítica, que geralmente é hipocrômica, ela é geralmente observada em casos de deficiência de ferro, ou seja, é, lesões que cursem com anemia ferropriva, como perda crônica de sangue, em casos de tumores, úlceras, parasitos como ancilóstoma, hemúnculos, deficiência de ferro por fatores que atuam no seu uso, por exemplo, a piridoxina, riboflavina e cobre. E a anemia, ela também pode ser microcítica normocrômica, que é aquela característica das doenças crônicas, e a normocítica normocrômica, que geralmente é observada em casos de anemia por hemólise aguda, em que não teve ainda tempo de resposta, e aquelas anemias associadas a doenças crônicas, como, por exemplo, doença renal crônica, aplasia de medula óssea, intoxicação por fármacos que cursem com hipoplasia da medula óssea, como chumbo, aplasia eritroide seletiva e algumas outras causas também endócrinas. De acordo com a resposta da medula óssea, a anemia ela pode ser classificada como anemia regenerativa ou regenerativa. Na anemia regenerativa, a gente começa a observar elementos de regeneração naquele eritrograma. Geralmente a gente observa reticulocitose, anisocitose e policromasia, presença de metarubrícitos, especialmente em cães e gatos, e corpúsculos de Howard-Olai, que vai ser aquele, digamos, remanescente do, do núcleo e de algumas organelas ali presentes no citoplasma. Aqui nessa imagem, a gente consegue observar um caso de hemograma e a gente vê grande quantidade de reticulócitos, que são essas células um pouco maiores e com fragmentos intracelulares. A anemia regenerativa, geralmente ela decorre de perda sanguínea, seja por trauma ou cirurgia, intoxicação por dicomarínicos, coagulação intravascular disseminada e também pode ser decorrente de hemólise, em casos de hemoparasitas, anemias autoimunes e reações transfusionais. Como eu já disse anteriormente, geralmente no hemograma a gente observa bastante reticulocitose. Já as anemias regenerativas, a gente observa o sangue
sem nenhum tipo de elemento de regeneração. Esse tipo de anemia, geralmente elas são normocíticas normocrônicas, geralmente elas são decorrentes de lesão na medula óssea ou ausência de elementos necessários para a produção de eritrócitos. Geralmente elas apresentam um curso clínico crônico com início mais lento, e são acompanhadas também, geralmente, de neutropenia e trombocitopenia. Isso por quê? Porque, geralmente, a medula óssea que está passando por um processo de anemia regenerativa, ela está passando por um processo que está lesando ela como um todo. Então, tanto as células da linhagem eritróide, quando, por exemplo, de neutrófilos, de megacariócitos, ela pode estar comprometida, culminando, então, em uma anemia regenerativa. A anemia regenerativa é observada em casos de doença renal crônica, neoplasias crônicas e ou metastáticas, processos leucêmicos, erliquiose que podem destruir a célula pluripotencial, casos de panleucopenia felina, hiperestrongenismo, hipoadrenocorticismo, hipoandrogenismo e casos de linfossarcoma. A policitemia é uma alteração que geralmente a gente observa com uma certa infrequência no hemograma dos animais. Ela é considerada, digamos, o contrário de um processo anêmico, em que a gente observa um aumento do VG. Aqui demonstrando como seria um hematócrito normal, nós temos o plasma, nós temos as hemácias. Quando está tendo uma policitemia, a gente observa pouca quantidade de plasma e grande quantidade de hemácias. A policitemia, ela pode ser classificada em absoluta ou policitemia vera, que ela é observada em casos de processos neoplásicos mieloides ou leuco, e geralmente elas cursam com leuco e trombocitose, e pode ser também uma policitemia secundária devido a um estímulo muito grande da eritropoetina e que é observado sem leuco e sem trombocitose. Já a policitemia relativa, ela é mais comum e ela é geralmente observada em casos de processos de desidratação do animal. A desidratação, ela pode decorrer de diarreia, vômito, poliúria, pode cursar com hemoconcentração e também pode ser decorrente de contração esplênica. Então, como é que a gente vai diferenciar se está tendo uma policitemia absoluta ou uma policitemia relativa? A gente pode observar o diagnóstico diferencial de acordo com a PO2, que vai ser a pressão do oxigênio arterial, e também da dosagem de eritropoetina. Se tiver aumento de eritropoetina com diminuição da PO2, a gente observa em casos de policitemia secundária, em que alguma causa está levando esse animal a um processo policitêmico, porém não está aumentando os níveis de oxigênio nos tecidos. Quando a EPO, a eritropoetina, ela está normal ou diminuída, e geralmente está tendo uma PO2 normal, uma pressão de oxigênio normal, isso pode ser decorrente de uma policitemia primária, em que, devido a um processo policitêmico, seja uma policitemia vera, absoluta, que esteja cursando com aquele aumento, não está tendo estímulo da eritropoetina. Quando a eritropoetina está normal e também está tendo os níveis normais de oxigenação dos tecidos do sangue arterial, ela pode ser observada em casos de policitemia relativa, em que o animal ele pode estar apenas desidratado. Agora, nós iremos falar sobre alguns achados que são relativamente comuns em hemácias e que podem indicar ou não algum processo subjacente. A primeira alteração vai ser os esferócitos. Os esferócitos, como o próprio nome sugere, são hemácias com formas esféricas, com intensa coloração devido à perda de conteúdo de sua membrana sem perda da hemoglobina, ou seja, por algum processo, vamos supor, lá no baço, algum macrófago fagocitou uma parte daquele citoplasma, porém não levou grande quantidade de hemoglobina. Então, nós temos uma hemácia bem pequenininha e hipercorada. Geralmente, a gente observa isso em casos de anemia hemolítica autoimune primária, uso de algumas drogas e também em casos de transfusão incompatível.
Poiquilócitos são, na verdade, um conjunto de alterações nas formas das hemácias, e esses poiquilócitos, eles podem ser subclassificados em equinócitos, acantócitos e esquizócitos. Os equinócitos ou hemácias crenadas são hemácias espiculadas, com várias projeções regulares, e elas começam a parecer como se fosse uma engrenagem. Geralmente a gente observa isso em casos de amostras velhas, ou seja, que o coletor ficou muito tempo ali naquele ambiente esperando a leitura, a gente pode observar esse tipo de alteração. Casos de uremia, ou seja, o animal que está tendo aumento de ureia e de creatinina, a gente pode observar com uma certa frequência esse tipo de alteração nas hemácias. Excesso de EDTA em detrimento do volume sanguíneo, ou seja, quando há uma hemodiluição por anticoagulantes, isso pode também ocorrer devido à pressão do anticoagulante. E também casos de coagulação intravascular disseminada. Os acantócitos, eles são também com esse aspecto um pouco mais irregular e como se fosse com essas espículas, porém elas são mais irregulares do que os equisócitos. Geralmente é observado em casos de hiperbilirrubinemia, casos de hemangiosarcoma, hemangioma esplênico, doenças hepáticas difusas, chantes portosistêmicos ou portocavas e também doenças que cursem com altas taxas de colesterol. Os eliptócitos ou hemácias em formas de ovais ou ovalócitos são hemácias que elas apresentam esse formato como se fosse de bastonete, de bastão, em que são hemácias que, por algum defeito, principalmente enzimático, eles podem ter uma perda da sua elasticidade normal quando passa por algum vaso sanguíneo de pequeno calibre. Então, essa hemácia, ela se deforma e ela não consegue voltar ao seu estado normal devido a um defeito de uma proteína de membrana, como a espectrina, e com isso ela vai ficando com esse formato mais oval, oval ou eliptócitos. Uma outra alteração vai ser a formação de codócitos. Os codócitos são aquelas hemácias em forma de alvo, em que a gente observa ela com esse halo vermelho intercalado de um halo branco e posteriormente ao centro mais avermelhado, como se fosse realmente um, um alvo daqueles casos de tirar o alvo. Geralmente é observado em casos de hemoglobinopatias, hepatopatias, casos de animais esplenectomizados e casos de anemia ferropriva. Uma outra alteração são os dacriócitos, ou hemácias em formas de gota, em que geralmente é observado em casos de mielofibrose e desordens mieloproliferativas, em que a gente observa essas hemácias com forma mais piriforme, o formato mais de pera. Um outro achado que é bastante frequente no hemograma vai ser a presença de corpúsculos de Howe e Jolai, que são, na verdade, restos de RNA presentes nas hemácias. Como eu já disse anteriormente, isso é indicativo de um processo em que está tendo uma proliferação de hemácias muito rápida e não estão tendo, o baço não está tendo tempo de debelar e corrigir todos esses pequenos defeitos, aquele processo de clone não está sendo adequado. Geralmente é observado também em casos de animais que passaram por um processo de esplenectomia e também em casos de animais que fazem uso constante de glicocorticoides. Um outro achado, que na verdade não é uma alteração, mas que seria, digamos, um achado bem frequente, seria a presença de metarubrícitos na corrente sanguínea. O metarubrícito, ele na verdade é uma forma bem mais precoce do que os reticulócitos na linhagem das hemácias, em que geralmente quando a gente observa na circulação sanguínea é indicativo de anemia regenerativa. Porém, pode acontecer também em casos de doenças mieloproliferativas e hemangiosarcoma. Os corpúsculos de Hens, geralmente eles são decorrentes de uma desnaturação da hemoglobina, em que formam como se fosse um apêndicezinho nessa hemácia, geralmente observado até 5% em alguns gatos, principalmente gatos da raça siamês. Porém, pode ser observado em algumas condições patológicas, como, por exemplo, o consumo diário, cebola, paracetamol,
Pode ser observado também em gatos, gatos e outros animais que passaram por processo de esplenectomia e também fizeram uso de glicocorticoides. Um outro achado bastante frequente pode ser as hemácias em forma de Roux, em que geralmente é observado quando há aumento de proteínas séricas, principalmente proteínas de fase aguda da inflamação, como fibrinogênio, que vai aumentar a aderência desses eritrócitos e elas vão ficar empilhadinhas como se elas estivessem em uma fila indiana e elas vão ficar parecendo como se fossem moedas, uma empilhada por cima da outra. Isso também é observado em casos de mieloma múltiplo e também de algumas infecções. Alguns parasitas, eles também podem ser encontrados dentro de algumas hemácias, dentro de alguns eritrócitos e ou na sua superfície, como, por exemplo, Bartonella felis, que seria a antiga Mycoplasma, e também a canis, Anaplasma marginalis, ou centrale, Babesia equi, Babesia cabali, Babesia canis, Eri- E- Eperitrosum suis e Citalxum feres. E aqui demonstrando nessa imagem um caso de anaplasma central, em que a gente observa como se fosse um corpúsculozinho desse parasita no centro dessa imagem. E aqui um caso de Babesia equi, em que a gente consegue observar essa forma como se fosse de trofozoítos, como se fosse uma forma um pouco mais alongada dentro das hemácias.